Quando alguém é acusado de um crime, muita gente acha que aquela pessoa automaticamente perdeu todos os direitos. Mas será que isso é verdade? E mais, será que o direito penal ele existe só para punir ou ele existe também para proteger pessoas? Meu nome é Luiz Marconato, eu sou advogado e hoje eu quero falar com você sobre um dos princípios mais importantes no nosso ordenamento jurídico, a dignidade da pessoa humana, vista no âmbito do direito penal. Dentro da faculdade, a gente estuda muito sobre dignidade da pessoa humana. No entanto, depois que sai da faculdade, você não vê tantas pessoas falando, explicando sobre esse princípio. Mas ele impacta diretamente a vida de quem tem um processo, seja ele criminal, enfim, de qualquer tipo. A dignidade da pessoa humana, ela está presente em tudo na nossa vida. A dignidade da pessoa humana, ela está prevista ali logo de cara na Constituição, no artigo 1º, inciso 3º. E não é por acaso. A dignidade da pessoa humana é um fundamento do Estado Democrático de Direito. Na prática, a dignidade significa que o Estado existe para servir o ser humano e não o contrário. Não se trata apenas só de sobreviver. Trata-se de viver com o mínimo de respeito, liberdade, autonomia, reconhecimento. A dignidade da pessoa humana, ela costuma ser dividida em duas dimensões. A primeira é a dimensão objetiva. A dimensão objetiva, ela trata do mínimo para a existência: saúde, moradia, educação, alimentação e segurança. Ou seja, aquilo que o Estado tem que garantir, ele tem que prover para que todas as pessoas dentro da sociedade elas possam viver com um mínimo, né, de dignidade. A segunda dimensão é a dimensão subjetiva. Ela é um pouco mais complicada e, tentando trazer de uma maneira um pouco mais simplificada, é o direito de cada um de construir, de constituir, de formar a sua própria personalidade, ou seja, através das suas escolhas, suas convicções, suas crenças. E quando a gente fala do direito penal, essas duas dimensões da dignidade, elas ficam em risco. No direito penal, a dignidade, ela não é um discurso bonito. Ela deveria, né, se manifestar através de maneiras concretas. Ela se materializa, ou deveria se materializar, né, através de garantias concretas. Ah, mas o que isso quer dizer? Direito a um julgamento justo, direito a uma pena proporcional, direito ao cumprimento de pena de uma maneira, vamos dizer assim, humana, a garantia do contraditório, da ampla defesa, a garantia da presunção de inocência. O acusado ele não pode ser tratado como um condenado antes de uma sentença. Isso, em regra, né, assim, na teoria, a dignidade da pessoa humana ela protegeria. Infelizmente, no dia a dia, não é o que acontece. Muitas vezes, o simples indício, a possibilidade do cometimento de um crime é o suficiente para a pessoa já ser tratado como criminoso. E muitas vezes, em diversas vezes, melhor falando, melhor dizendo, a pessoa não tem envolvimento com aquilo ali, ela não tem responsabilidade naquilo ali, e o simples indiciamento na investigação ali já é o suficiente para abalar muito a vida da pessoa e ela já ser considerada uma criminosa, ser uma pessoa, um bandido, né? Muita gente acha que o direito penal ele existe só para punir, e não é verdade. O direito penal ele existe para quê? Para limitar o direito de punir, para tutelar como será feita essa punição, em razão do que será essa punição. Bom, entrando em outro tópico, a dignidade da pessoa humana ela é uma via de mão dupla. Quando se fala em dignidade, principalmente com pessoas mais antigas, pessoas mais leigas, elas veem a dignidade da pessoa humana dentro do processo penal como o famoso proteger bandido. E isso não é verdade. Quando o constituinte, quando o legislador, ele trata, né, ali da lei, quando ele vem com as garantias constitucionais, a garantia, né, a dignidade da pessoa humana, não é pensando em proteger o bandido, não é pensando em defender o crime, mas sim proteger pessoas, proteger as pessoas. Essa é a ideia da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana ela é garantida ao bandido, ela é garantida a quem está sendo investigada, ela é garantida à vítima, ou pelo menos ela deveria ser garantida a todas essas partes. Infelizmente, uma problemática que a gente tem é que muitas vezes o legislador ele acaba esquecendo da vítima. Por diversas vezes, a lei acaba favorecendo mais aquele que cometeu o crime do que quem foi a vítima daquele crime. Eu sempre penso que a dignidade da pessoa humana dentro do direito penal
ela tem que ter um certo equilíbrio. Tem sim que punir, no entanto, com justiça. Tem sim que garantir os direitos ali do acusado, do condenado, no entanto, não pode invisibilizar a vítima. Tem que lembrar que, apesar de haver direitos, apesar, né, de terem que ser respeitadas certas garantias, a gente não pode esquecer que do outro lado também tem uma vítima. Outro ponto essencial dentro da dignidade da pessoa humana é o princípio da legalidade. No direito penal, lá como já fala no começo ali do Código Penal, não existe crime sem lei penal que o defina, que antes o defina. Quer dizer o quê? Que a determinada situação ela só é crime a partir do momento que entra em vigor uma lei determinada que trata sobre o fato típico, ilícito e culpável. Ou seja, não posso ser punido por um crime que não existia até o momento que do fato ali, enfim, da atividade que eu tenha exercido, do que tenha ocorrido. Bom, para finalizar aqui, deixei o último tema e o mais polêmico, né? Que é a dignidade da pessoa humana na execução penal. Em outras palavras, no momento que a pessoa vai cumprir a pena. Infelizmente, hoje, no nosso Estado democrático de direito, no Brasil de hoje, o que a gente vê muitas vezes é um Estado que não protege a vítima e que, infelizmente, na hora de punir, também acaba sendo ineficaz. Não só propriamente por falta de leis mais rudes, leis mais pesadas, por ainda mais leis do que a gente já tem no país, mas sim pela ausência estrutural do Estado de oferecer uma reabilitação, uma pena retributiva, mas que também reabilite a pessoa. Muitas vezes a gente até escuta, né, um discurso um pouco triste, é que diversas pessoas entram na cadeia como um peixinho, como um lambari e saem de lá como um tubarão. O que o ambiente que o Estado deveria proporcionar para reabilitar uma pessoa, para trazer aquele caráter retributivo, né, da pena, para ela repensar nas atitudes, para ela se reestruturar, o Estado acaba falhando nisso e a pessoa entra, às vezes, por um crime pequeno dentro do sistema penal e acaba saindo de lá como um criminoso costumaz. Acaba vendo que existe a possibilidade, tendo, né, a falsa impressão de que existe a possibilidade de se dar bem dentro do crime, que infelizmente, devido às condições que o Estado oferece, aquela pessoa não tem a chance de chegar a um patamar de vida esperado de maneira legal. E, infelizmente, esse é um erro grave do Estado. E por que é importante se falar de dignidade da pessoa humana para quem está cumprindo pena? Diversas pessoas têm aquele pensamento de só não cometer crime que não vai parar lá. Foi preso por escolha. E ainda que seja isso, de fato, em muitos casos, se você não cometer crime, você não vai preso, não é regra. O que o Estado ele deveria proporcionar seria o mínimo de dignidade para que possa realmente haver uma ressocialização do condenado, do sentenciado, né? Quando a gente fala de dignidade da pessoa humana no direito penal, não é querer proteger o crime e o criminoso, e sim garantir que seja cumprida a legislação que o próprio Estado criou. Agradeço para quem chegou até aqui, curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa, né? Quem está na faculdade, ou até quem já é formado, ou eventualmente se você só gosta do tema, e agradeço pela atenção.